Jujutsu Kaisen é conhecido por ser um anime frenético, cheio de ação e poderes malucos, mas com personagens pouco desenvolvidos. Não que esse último seja um problema, afinal acho que a proposta do anime é exatamente essa, mesmo assim o autor consegue criar situações e personagens muito interessantes. É exatamente no meio dessa narrativa maluca que o autor cria personagens, mesmo que não sabemos muito sobre o background deles, eles nos diz muito. Vejo muita gente criticando o estilo narrativo de Jujutsu Kaisen exatamente por isso, personagens aparecem e somem na mesma frequência que as reviravoltas e os combates épicos nos mantêm alerta para descobrir o que acontecerá a seguir. Apesar do autor não nos contar diretamente a história de muitos personagens, algumas vezes ele nos mostra através de lembranças desconexas, onde personagens falam uma coisa, mas pensam em outra. O personagem que mais me chama a atenção desde a sua apresentação de pai ausente é o Toji. Toji tem um forte contraste entre sua personalidade e sentimentos. Em sua primeira aparição, Toji é apresentado como um anti-herói, com uma personalidade moral ambígua por tentar vender seu filho para o clã Zenin. Além disso, ele é um personagem cheio de imperfeições e falhas, vivendo de apostas e assassinato. Mas em sua morte, ele apresenta uma vulnerabilidade emocional em relação a si como parte da sociedade dos feiticeiros ao pensar em sua família. O que sabemos do passado de Toji é que ele era membro da família Zenin, conhecido por ser um dos 3 grandes clãs existentes no mundo Jujutsu. O clã Zenin é apresentado na visão de Maki e Megumi como uma hierarquia clara, onde pessoas com muita aptidão para Jujutsu alcançam status altos, enquanto pessoas sem aptidão são marginalizadas e esnobadas. Megumi, apesar de não ser membro direto do clã, apenas por possuir a técnica das 10 sombras, é desejado para manter o status e influência do clã no mundo Jujutsu. Por outro lado, Maki é tratada como se não fosse ninguém por possuir baixa energia amaldiçoada. Muito provavelmente, Toji sofreu o mesmo tratamento, ou até pior que Maki, por não possuir energia amaldiçoada, mesmo tendo características físicas sobre-humanas, talvez melhores que qualquer feiticeiro de seu clã. Ele foi maltratado, esnobado e marginalizado. Apesar de sua infância difícil, ele se casou e teve Megumi. O diálogo de Toji em relação à família que ele criou deixa entender que ele não se importava com eles. Porém, o autor, através de memórias, subverte isso. Suas falas nos dizem uma coisa, mas seus pensamentos são diferentes. Como, por exemplo, ele diz que não se lembrava do nome de seu filho, porém em sua morte o que ele vê é Megumi. Não sabemos exatamente o que aconteceu com a mãe de Megumi e muito provavelmente nunca saberemos. Entretanto, ela foi a salvação e o declínio de Toji, visto que, muito provavelmente, o personagem não soube lidar com sua perda, retroagindo para o estado emocional de inferioridade, ao ponto de não se achar capaz de criar seu filho. Toji em vida estava sempre tentando provar para si e para sua família que ele era alguém. Seu principal trabalho era matar feiticeiros, dizendo que era por dinheiro, mas muito provavelmente era pela glória que sentia em se provar que era mais forte. Nos poucos momentos que vimos, seja em momentos de lazer ou combate, Toji estava sempre apostando tudo. Ele buscava a sensação de importância, visto que sempre foi excluído do mundo em que estava inserido. Talvez estivesse apenas buscando algum significado para sua vida. Jujutsu Kaisen aborda de diferentes formas a relação de poder e o quanto isso está ligado ao preconceito, tanto por jogo, que quer ser humano, não no sentido de se tornar humano, mas de ter uma posição de igualdade. Em paralelo temos Toji, que não escolheu nascer no ambiente que nasceu, mas mesmo assim faz parte dele. Ele queria ser aceito, mas foi excluído. No fim, quem tem o poder decide o que é certo ou errado. O autor consegue passar toda essa sensação de que as pessoas que não são valorizadas estão sempre lutando para alcançar seu espaço e querem ser reconhecidos. Toji era forte, mas não reconhecido. Ele treinou, lutou e venceu o ápice do poder em Jujutsu, e mesmo assim não era o suficiente, apenas porque ele não tinha o que valorizava. Toji volta à vida no arco Shibuya devido a mais um poder mágico que dá ao usuário a capacidade de entrar em contato com os mortos e invocar as informações de seu corpo ou alma, ou seja, ela consegue transformar outras pessoas com os dados do invocado. A técnica só termina quando a energia amaldiçoada da pessoa transformada se esgota. Entretanto, devido às condições especiais de Toji, que não possui energia amaldiçoada, ele sobrepõe a alma da pessoa transformada, fazendo Toji voltar à vida. Porém, Toji retorna descontrolado, focado em derrotar os adversários mais fortes, talvez pelo seu desejo de ser reconhecido como alguém forte em um mundo que o vê como fraco. Ele simplesmente aparece no domínio de Dagon e acaba com ele. Após vencer a maldição, ele isola Megumi sem saber que era seu filho, apenas por sentir que ele era o mais forte dali, e começa a batalha. Devido à natureza diferente e por talvez ter reconhecido seu filho, Toji por alguns segundos recobra a consciência, mais uma vez a memória de sua família. Pergunta qual é o sobrenome de Megumi e ao descobrir que o sobrenome é Fujiguro, ele se mata para acabar com a sua maldição. A família é o ponto central de sanidade para Toji. Desde o momento que ele mostra sua humanidade, é nela que ele pensa, como se fosse uma âncora, um porto seguro, um farol. Apesar de como o personagem é apresentado, Toji se importa com sua família. E por não saber lidar com suas emoções relacionadas ao mundo dos feiticeiros, faz o que faz. Toji conseguiu o que queria ao dar ao seu filho a vida que ele desejava. No fim, ele amava Megumi.